E agora, a gente vai passar para a última fala do dia, também uma figura muito boa, acompanha as falas do Tite, geralmente são muito legais, falas bem competentes tecnicamente e super bem humoradas. Então, o próximo palestrante ele consegue combinar muito bem a qualidade técnica com uma fala leve com bom humor. Então, João Aristides de Almeida, né? Doutorando em Teoria e Pesquisa do Comportamento pelo UFPA e a sua fala será Contribuições Analítico-Comportamentais no Enfrentamento da Pandemia de Covid 2019 e seus efeitos na cultura. O TID é graduado em Psicologia pela UFC de Sobral, mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela UFPA e atualmente é doutorando em Teoria e Pesquisa do Comportamento também pela UFPA. Ele é pesquisador vinculado ao Laboratório de Comportamento Social e Seleção Cultural, o LACS, coordenador do grupo de pesquisa Culturantes, Ciência, Comportamento e Sociedade, em que orienta investigações sobre fenômenos culturais. Pois bem, Tid, pode meter bala aí. Bom, vocês conseguem me ouvir? Em alto bom som? Então tá, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Deixa eu ver como que... Todo mundo está conseguindo visualizar, né? Se não, vocês me sinalizem, tá? Então, pessoal, bom dia, né? Primeiramente, queria agradecer ao convite do pessoal da JAC Online, em tempos de pandemia, da comissão organizadora. É muito interessante, primeiramente, ver como a comunidade analítica comportamental tem dado respostas a essa questão da pandemia, né? Uma questão que envolve não só um problema epidemiológico, no caso do vírus, mas também envolve muitas problemáticas quando estamos falando de comportamento humano, em específico sobre efeitos em comportamento de larga escala. Então, o mundo hoje está passando por uma situação pandêmica, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero muito em breve estar discutindo outras pesquisas presencialmente, estou revendo muitos amigos queridos nessas contingências virtuais, então continuemos nos cuidando, certo? Minha palestra começa com contribuições analíticas comportamentais no enfrentamento à pandemia Covid-19 e seus efeitos na cultura. Pode parecer muito amplo, né? Se eu pego esse tema, contribuições analíticas comportamentais para a pandemia, eu acredito que seria talvez o título dessa JAC, sem pretensão, sem querer ser pretensioso, mas porque todos os pontos têm discutido contribuições relevantes da análise do comportamento diante dessa pandemia, tá? E aí essa questão é um título mais abrangente, mas eu vou deixando um pouco mais específico ao longo da minha fala. E falo dos seus efeitos na cultura, porque é o que nós estamos vendo no momento, né? Então, se a gente pega em termos de acontecimento e impacto no mundo, talvez antes dessa pandemia de Covid-19 a gente tenha tido o advento da internet como uma grande situação que mudou nossas práticas culturais, e também antes disso, em termos de impacto na cultura, a gente talvez tenha tido a Segunda Guerra Mundial, né? Em termos de efeitos na cultura, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês. Bom, já estamos vivendo, pelo menos aqui no Brasil, desde março, mas o mundo, pelo menos no final de 2019, tem vivido esse contexto pandêmico, certo? Tem alterado a realidade das vidas de todos nós, de alguma maneira. A gente conheceu alguém que sofreu com isso, que está sofrendo, ou até mesmo nós mesmos. E a gente tem uma questão da pandemia que ele tem um alto potencial de contágio. E é isso que é algo problemático quando eu estou falando nisso. Então, eu tenho um vírus que se espalha muito rápido, e aí eu tenho situações que demandam respostas governamentais muito rápidas, certo? Então, a gente vai estar discutindo, isso é uma especificidade dessa questão dessa pandemia. Em termos de dado, até o dia 5/10, a última atualização que eu fiz na última segunda-feira, a OMS contabilizava 35 milhões de casos no mundo todo, com quase 1 milhão e 40 mil mortes, certo? No Brasil, especificamente, a gente tem quase 5 milhões de casos, isso até a última segunda-feira, com quase 150 mil óbitos. Então, a gente viu que, assim, olha, é algo preocupante. Aconteceu à tarde, vamos falar sobre polarização política no eixo da JAC, e aconteceu muito das pessoas pegarem, não, para minimizar a questão da pandemia de Covid. Não, ela é muito menos letal que a H1N1, só que eles pegaram os dados finais da pandemia de H1N1 e compararam com os dados iniciais da pandemia de Covid. Ora, me parece meio óbvio que eu tenho os dados finais, comparar com o dado do começo, eu vou ter realmente a impressão de que a epidemia de H1N1 foi mais forte, né? Mas a gente tem visto que não, os dados têm mostrado que não. Isso tem demandado mudanças de comportamentos e práticas culturais. Como o amigo falou mais cedo, a gente tem lidado com comportamentos que até então eram improváveis ou ocorriam muito baixa frequência, né? Então, a gente tem, por exemplo, comportamento de usar álcool em gel. Quantos de nós utilizávamos álcool em gel com tanta frequência? Né? Então, comportamento de usar máscaras. Quais de nós saíam todos os dias nas ruas de máscara? Certo? E isso tem demandado também a produção de novos conhecimentos. Então, diante de um novo fenômeno, que é um fenômeno rápido, novo, que até então pouco se sabia sobre ele, tem demandado que várias áreas do conhecimento tenham se debruçado para produzir conhecimento relevante diante disso.
E a psicologia não poderia ficar longe disso, né? A gente tem a psicologia como dando respostas a questões humanas, a pensar problemas, a refletir sobre situações de melhoria de condições de vida humana. E aí eu cito o exemplo da REBAC, trazendo especificamente para nós do comportamento, que lançou a sessão sobre contribuição na análise de comportamentais no contexto da pandemia, né, para combater a pandemia de Covid. E eu vou citar aqui alguns, no caso, alguns artigos que saíram recentemente. Teve essa questão de saúde mental e intervenções psicológicas durante a pandemia, tá? Teve essa questão dos princípios da ativação comportamental, né, para minimizar os efeitos de isolamento social. Outro artigo foi que trabalhou ansiedades em idosos em tempos de isolamento social. Esse artigo que foi apresentado alguns dados mais cedo pelo Almilcar, sobre a natureza comportamental da pandemia da Covid-19. E aí tem também um artigo que acabou discutindo as estratégias de autocontrole, cooperação social, né, para contribuir ao enfrentamento da pandemia. E esses dois últimos artigos, esse que fala sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil em tempos de pandemia, foi produzido pelo grupo de pesquisa ao qual eu coordeno, a Culturantes. Então, quando eu estava como professor na Universidade Federal do Ceará, eu tive esse grupo de pesquisa, uma sorte de ter pesquisadores tão competentes trabalhando junto comigo, e a gente acabou produzindo esse artigo, saiu acho que em maio desse ano, na REBAC. E esse último foi a promoção de isolamento social na pandemia, né? A gente analisou essas estratégias de isolamento social para a promoção de isolamento social a partir da análise comportamental da cultura, também escrevi junto com os colegas do Laboratório de Comportamento Social e Seleção Cultural. Então, o que a gente tem visto nesse ponto? A gente tem dado uma resposta, a própria Jaque Online é uma tentativa de dar respostas para questões que estão se colocando diante da pandemia. Então, isso mudou a realidade de todo mundo, pelo menos desde dezembro. O mundo tem lidado com isso, no Brasil desde março, certo? Muito mais fortemente desde março. Então, a gente tem dado algumas respostas, a gente tem discutido algumas coisas, e eu acredito que tenham sido proposições muito interessantes, até que as que eu tenho acompanhado, certo? Então, a gente tem se perguntado, tá, eu sei que a pandemia de Covid-19 é uma realidade, tem um alto potencial de contágio, tem uma taxa de mortalidade, mas até o momento a gente não tem vacina, certo? Comprovadamente eficaz. A gente está na corrida pela vacina, em larga escala, mas a gente não tem vacina até agora. Não parece, né? A gente está tendo algumas festas aí que parece que as pessoas descobriram a vacina e estão comemorando, e várias pessoas assim junto, mas até agora a gente não tem. Então, se você puder ficar em casa, fique, por favor, tá? E aí eu tenho o quê? O que é apontado pela literatura, as evidências até agora? A estratégia mais eficaz para prevenir o colapso do sistema de saúde, o surto, a explosão de casos, é a questão do isolamento social. Então, nunca foi, entre muitas aspas, tão fácil combater um problema, bastava ficar em casa. Em alguns casos. Eu sei que isso vai envolver um monte de variáveis, nem todo mundo tem acesso aos mesmos recursos e as contingências são diferenciais, eu vou estar explorando isso ao longo da minha fala. Tá? Então, o que é que tem sido colocado? O isolamento social é um ponto. Só que cada estratégia dessa tem que ser desenvolvida por cada nação. Então, a gente tem contingências muito específicas. Em países muito frios, que utilizam aquecimento de gás, ficar em casa implica utilizar o aquecedor por mais tempo, logo um aumento na conta de gás, na conta elétrica, nesse caso. Tá? Então, no Brasil, a gente tem um país que já estava há algum tempo passando por uma crise financeira, então envolve ter pessoas em casa, mas pessoas que às vezes não têm recursos para manter-se em casa, certo? Então, cada estratégia tem que ser pensada de acordo com a especificidade de cada nação. Bom, eu vou compartilhar um pouco alguns dados epidemiológicos aqui, certo? E eu vou fazer uma discussão. Esse aqui é o mapa da Covid-19 em relação aos óbitos na França, certo? A gente tem ali, no finalzinho de março, um aumento nos casos, aí onde eles atingem um pico, começam a recair, até que o dia 20 de maio eles têm eles têm a média de 110 mortes diárias. Isso é a França, tá? Aí você pode dizer, não, vamos comparar a França com o Brasil. Claro, é um país de primeiro mundo, você pode partir por esse argumento. Tá, então vamos pegar uma realidade mais local, um país sul-americano. A gente tem a Bolívia, que lá pelo dia 22 de junho começou a ter a ascensão no número de casos, assim, começou a subir consideravelmente, ela tinha a média de 47 mortes por dia, e aí no final, lá pelo dia 15, a gente começa a decair esse número de mortes, né? Então, conseguiram as estratégias de isolamento social, parece que foram eficazes para impedir que mais casos acontecessem. A gente tem o Vietnã, né? Então, um país que conseguiu, um país sem muitos recursos financeiros em termos econômicos, o Vietnã não é uma potência econômica, mas conseguiu impor medidas de isolamento à sua população e conseguiu controlar bem essa curva de contágio, né? E o dado mais interessante é que, se você pega, por exemplo, a contaminação na Casa Branca que aconteceu agora, que várias pessoas, 38, salvo engano, testaram positivos, a gente tem somente na Casa Branca um número muito maior de infectados do que todo o país do Vietnã. E a gente tem o Brasil, tá? O Brasil que
O primeiro caso foi confirmado, o primeiro óbito, perdão, lá pelo dia 17 de março, certo? E até então isso tem nos afetado, tem atravessado nossas vidas de uma maneira muito mais presente, né? Então a gente tem aí um crescimento no comecinho, finalzinho de abril, começo de maio, a gente tem um crescimento dessa curva e ela tem se estabilizado, e agora no último mês de setembro é que ela tem começado uma tendência de queda, certo? Mas de modo geral você percebe que a gente tem tido um efeito de estabilização da curva, tá? Então a curva atingiu o seu pico e aí ficou estável durante muito tempo. Então, pelo menos se a gente pega do finalzinho de maio, começo de junho, a gente tem uma estabilização no crescimento de casos, eles cresceu e ficou estabilizado. Então, parece até esse desenho que eu vou mostrar a vocês, parece um desenho experimental de linha de base múltipla, né? Eu tenho um efeito da variável independente, e aí, no caso, eu tenho esse achatamento na curva, e como eu coloquei a variável no Brasil um pouquinho menorzinha, assim, por quê? Porque as medidas de isolamento social que a gente não atingiu o recomendado, certo? O recomendado pelas autoridades sanitárias era 70% de isolamento social. Quando muito, alguns estados conseguiram 52, 55, tinha um mapa que acompanhava dia a dia as taxas de isolamento social para cada grupo, para cada estado, tá? E aí esse é um dado muito interessante, um dado que está na Financial Times, a gente tem aí no eixo vertical o número de óbitos, certo? E no eixo vertical a passagem de dias, desde os primeiros óbitos. A gente tem 3 linhas correndo nesse gráfico. A linha verde é a União Europeia, todos os países que compõem a União Europeia, tá? A gente tem a linha azul, que é os Estados Unidos, e a gente tem a linha roxa, ou linha rosa, que diz respeito ao Brasil. E o que é que esse dado traz? Lá pelo 78º dia, desde a primeira morte, nessas 3 regiões, a gente tem que elas têm mais ou menos o mesmo número de mortes, certo? Tanto o Brasil, Estados Unidos e toda a União Europeia. E aí lá pelo 100º dia, o que é que ocorre? O Brasil é a única dessas regiões que continua, não tem tendência de queda. Então você vê no gráfico os Estados Unidos apresentou uma tendência de queda, depois de uma recuperação. A União Europeia começou uma tendência de desaceleração, mas o Brasil manteve um efeito que é chamado de efeito platô, tá? E aí, se eu puder discutir um pouco a pandemia de Covid-19 no Brasil e o efeito platô, tem o quê? Eu tenho 2 caminhos possíveis apresentados pela epidemiologia para que atinja esse efeito platô. O primeiro é o natural e o segundo é o efeito, a promoção artificial. O que é que isso quer dizer? No natural, exige-se que 70% da população esteja contaminada. Aí a gente teria um efeito de que ninguém mais seria contaminado, porque 70% foi contaminado, então seria aquele o máximo que a gente teria de contaminação baseado nesse efeito platô. E aí vamos fazer um cálculozinho, vamos usar a matemática nesse sábado de manhã. Se a população do Brasil, no último censo de 2018, é de aproximadamente 210 milhões, 70% disso é 147 milhões de pessoas. É muita gente. E a gente pega a taxa de mortalidade de Covid-19 em setembro de 2020, então, ou seja, se 147 milhões de pessoas fossem infectadas e a taxa de mortalidade é 3%, eu tenho aí mais de 4 milhões de mortes. Certo? Se hoje o número de 150 mil já me assusta bastante, você imagina atravessar um país com 4 milhões de mortes. Seria mais ou menos esse efeito se nenhuma medida de isolamento social fosse adotada. Tudo bem? E também eu tenho uma maneira de promover esse efeito platô de maneira artificial, que é o quê? Quando eu promovo quarentena. Então a quarentena foi feita para manter as pessoas em casa enquanto o sistema de saúde vai comportando, dar conta daqueles que estão infectados, para que eu não tenha um colapso. Porque imagine só que colapsou o UTI, como que eu vou atender mais pessoas se as pessoas estão morrendo? Então, a gente viu alguns estados colapsando, né? Então, a gente tem acompanhado isso desde então. A professora Marta Huber, né, trouxe uma entrevista na Globo News, perdão, no mês passado, que ela colocou uma frase que eu achei fantástica. Tratamento agora é via comportamental. Eu faria uma pontuação e dizer que sempre foi via comportamental. Por quê? Por mais que eu esteja dando com vacina, enquanto a vacina não está disponível, o que eu tenho no momento é tratar sintomas. Então, as pessoas estão sentindo sintomas, eu não tenho uma vacina eficaz, então eu posso ter algumas medicações que vão atenuando os sintomas, mas para evitar que tenha essa grande explosão, eu tenho que estar lidando também com a pandemia relacionada a problemas que envolvem comportamento humano. Tá? Então, considerar toda a pandemia sem considerar comportamentos humanos, como o amigo falou no final da frase dele, talvez a gente incorresse em alguns equívocos. Tudo bem? E a gente se pergunta agora, tá, eu entendi que eu tenho que manter as pessoas em distanciamento social, certo? Agora eu me pergunto, como é que eu faço isso? Como que eu promovo estratégias que as pessoas mantenham esse distanciamento social, especificamente em situações de contextos pandêmicos, tá? Uma clara e real ameaça à sobrevivência dos indivíduos e da cultura como um todo. E aí eu tenho o papel das agências de controle, o governo, a mídia, a comunidade científica, tá? E que cada governo irá propor as suas próprias estratégias. E aí tem 2 pontos que a literatura, as evidências científicas têm apontado como mais eficazes no combate à pandemia, que é o ponto A, a comunicação governamental, e o ponto B, as estratégias que o governo promove
para mudar comportamentos em larga escala. Então, quantos governos têm se engajado em modificar comportamentos de indivíduos em larga escala? Então, eu tenho esses dois pontos. E são esses dois pontos que agora eu vou discutir ao longo da minha fala, tá? Então, quando lá no começo eu falei que era uma fala mais abrangente, de contribuições analíticas comportamentais, eu estava sempre perguntando, tá, como que a gente tem contribuído? Como que a gente pode pensar para intervir em comportamento em larga escala? Tá? Então, nas evidências científicas que a gente tem até agora no momento, em termos comportamentais, é a comunicação governamental e estratégias governamentais para promover isolamento social. Bom, especificamente sobre promover isolamento social, tem esse artigo que a gente publicou na Rebac no mês de junho, em que o que a gente teve como foco, né? Investigar as estratégias adotadas pelo governo de São Paulo para a promoção do isolamento social. Por que o governo de São Paulo? A gente elencou os estados que mais eram afetados pela pandemia até então e utilizou como critério metodológico aquele estado que mais descrevesse de maneira clara as suas práticas mesmo para questões de promover isolamento social, certo? Então a gente pegou o recorte específico do governo de São Paulo. Então a gente vive num país, o Brasil, com dimensões continentais, certo? E esse país com dimensões continentais tem suas realidades específicas. Então, durante 2 anos no mestrado, eu morei em Belém. Então, Belém, no norte do país, tem contingências específicas que aqui no Ceará, onde eu estou agora passando a pandemia com minha família, são diferentes, mesmo no sul, sudeste. Então, a gente tem um fenômeno pandêmico que afeta, mas afeta diferencialmente cada estado, certo? Então, a gente fez esse recorte para o governo de São Paulo. E isso é uma dificuldade também que a gente teve na coordenação de estratégias, né? Para além de todas as coisas que têm acontecido. Cada estado foi fazendo sua quarentena, suas estratégias por si só. E não houve uma coordenação até agora, pelo menos até tenho acompanhado nas pesquisas, entre o governo federal e governos estaduais. Então, o que é que isso é problemático? O Ceará, que é o meu estado, a gente teve uma resposta imediata, o Ceará conseguiu diminuir os casos, a gente conseguiu promover estratégias, só que o que é o problema? Nós estamos passando agora pelo período de reabertura, né? A flexibilização, estão abrindo praias, e o Ceará também é uma atividade turística que é muito alta, e imagine só, tem estados que estão em alta. Então, imagine você, como a gente não teve um plano coordenado, que um estado que esteja em alta tenha pessoas viajando para o Ceará para passar as férias. Eu corro risco de ter uma nova onda, um novo surto. Tá? Então, isso é muito problemático nesse sentido. E a gente analisou essas estratégias governamentais do governo de São Paulo à luz da metacontingência, certo? E também a gente discutiu as estratégias a partir do planejamento cultural. Essa parte do planejamento cultural eu vou estar tomando ao final da minha apresentação. E a gente tem essa seguinte metacontingência envolvida. Nas condições antecedentes aqui, eu tenho a pandemia de Covid-19, que tem alterado nossas vidas já há algum tempo. Diante disso, eu tenho os governantes do estado de São Paulo, que eles começaram a agir em função de promover estratégias de que promovessem isolamento social, promovessem quarentena, tá? Isso que fecharam locais públicos, né, determinaram fechamentos de locais públicos, locais particulares, recomendaram fechamento ou suspenderam atividades, medidas restritivas, mesmo físicas. Se eu fecho um local, é menos provável que as pessoas se aglomerem nesse local, certo? Eu passei orientações educativas, eu instituí leis que obrigam o uso de máscaras, certo? Eu regulei fluxos e eu promovi serviços de maneira online. Então, diante do contexto pandêmico, indivíduos do governo de São Paulo, membros do governo de São Paulo, promoveram essas ações e que acreditaram que são as ações mais adequadas para promover um alto índice de isolamento social. E diante dessas estratégias, isso alterou comportamentos. Né? Prática do home office, por exemplo, tem intensificado o trabalho em casa. Inclusive, tem alguns setores que têm cogitado que, por exemplo, é mais barato agora manter esses trabalhadores em casa do que na empresa, no lugar com prédios. Então, isso tem mudado formas de pensar as nossas relações trabalhistas também. Tá? A gente tem que ter cuidado com os efeitos que isso possa ter, tá? Cabe essa ressalva. As práticas de lazer e entretenimento em casa. A gente tem se divertido em casa, né, com nossas lives, né? Desde então, com as nossas lives. Fazer exercícios físicos em casa, né? Tem todo mundo, depois disso, inventou de pedalar. Meu Facebook, então, 85% do meu Facebook hoje está pedalando, né? E isso pode ser contexto para mudança de outras práticas também. O uso de máscaras, certo? E a questão da regulação de fluxo de pessoas. A gente tem aí macrocomportamentos e contingências comportamentais entrelaçadas que estão ocorrendo aí, foram ocorridas por essas condições antecedentes que mudaram toda essa lógica de funcionamento. E aí, o que é que se impactou? Eu tenho isso, gente, essas estratégias são promovidas para afetar o índice de isolamento social, tá? Então, quanto mais eu altero o índice de isolamento social, quanto mais eu promovo o isolamento social, segundo as evidências científicas demonstram que o quê? Eu diminuo a probabilidade da taxa de contágio, eu diminuo a taxa de óbitos, consequentemente a taxa de ocupação no leite de UTI. Que isso são os 3 dados que modulam, que dizem para os governos, olha, agora estamos com pouca taxa de contágio,
Agora estamos com pouca taxa de óbito e agora estamos com baixa ocupação de leitos de UTI. Agora é seguro fazer uma reabertura gradual e responsável. Tá? Então, enquanto os dados estão subindo, o número de dados, óbitos, leitos de UTI, isso foi regulando quanto os governos iam ou não abrindo o comércio, abrindo os outros, flexibilizando nesse sentido, certo? E aí eu tenho agora um artigo, que ele é muito bom, recomendo a leitura dele, que é Usando a Ciência Comportamental para Lutar contra o Surto de Coronavírus. Uma revisão narrativa do Peter Lund e seus colaboradores, certo? Em resumo, eles fizeram uma revisão narrativa sobre as principais evidências produzidas por uma ciência do comportamento para combater o surto de Covid-19. Então, eles pegaram, olha, baseado no que a gente já sabe, é um fenômeno novo a Covid, todo mundo, né, até então era novo. Teve o SARS-CoV lá em 2002, 2003, em algumas regiões asiáticas, mas nem se compara de longe ao efeito que está tendo agora essa pandemia de SARS-CoV-2, né, a pandemia de Covid-19. Tá? Então, eles fizeram a revisão narrativa baseada em quê? O que é que se sabe no surto que já teve de H1N1? O que é que já se sabe em termos de evidências comportamentais no surto de ebola? Como nessas situações de ameaça à saúde pública, o que é que uma ciência do comportamento pode contribuir? Tá? E os resultados são 5 tópicos que eles elencam. Primeiro, como promover estratégias para que as pessoas comecem a lavar as mãos, estratégias de higiene, né, diante disso. Evitar tocar o rosto, né? Uma das coisas da Covid-19 é que a transmissão se dava através da boca, nariz ou contato com os olhos. Então, como que eu evito que as pessoas toquem o rosto ao longo do dia? Tá? Estratégias de auto-isolamento. Então, como eu promovo estratégias para que o indivíduo promova o próprio auto-isolamento, mas que, ao mesmo tempo, ele consiga fazer isso de maneira saudável, ele consiga fazer isso de maneira que isso não implique uma perca total de reforçadores, consequentemente, de adoecimento. Tá? Esse ponto 4 é o comportamento de espírito público, que é quanto eu consigo promover estratégias para que o indivíduo saiba que o que ele faz impacta para o grupo. Para quem conhece Chico Science, Nação Zumbi é análogo ao que a gente chama do homem coletivo, né? O indivíduo que tem a consciência de entender que o que ele faz tem impacto para o grupo. Tá? E o último ponto é a comunicação de crise. E é esse ponto que eu vou abordar ao longo da minha apresentação também. Tá? O quanto que os governos conseguem se comunicar, o governo em relação à mídia, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente teve esse atrito entre governo e mídia, de que um falava uma coisa, outro falava outra, isso é muito complicado. Se a gente estiver falando de regras, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas o quanto que governo, mídia, comunidade científica conseguem se comunicar eficazmente em tempos de crise. E é esse ponto que eu vou abordar ao longo da minha fala. E aí tem esse artigo aqui do Nicholas Asman e os colaboradores, que é More Than Words, né, que é mais do que palavras, o discurso de líderes e comportamento de risco durante a pandemia. Esse artigo saiu em abril desse ano, é um artigo muito bacana, porque até então as pessoas poderiam minimizar. Ah, não, que um presidente ou que um candidato, o que alguém vai falar, isso não interfere no que as pessoas dizem e fazem no dia a dia. Essa evidência é muito interessante para a gente discutir sobre isso, tá? O que foi o objetivo desse trabalho? Eles tentaram ver como que as ações e declarações de líderes políticos afetam o comportamento das pessoas. O que um líder de um país falando, como que isso afeta a dinâmica dessas pessoas no dia a dia. E aí o que eles fizeram? Cruzaram os dados das declarações presidenciais do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia. Então, eles traçaram a linha temporal em que pegaram todas as declarações do presidente, tá? E utilizaram os dados de geolocalização. O que eles queriam saber? Tá, conforme o presidente vai falando a favor ou contra a medida de isolamento social, ou minimizando ou maximizando os efeitos de Covid-19, o quanto que isso vai ter impacto nas pessoas. E aí ele utilizou dados de geolocalização de mais de 60 milhões de dispositivos durante todo o país. Então, a gente tem 210 milhões de habitantes, quase que um quarto do país foi utilizado como amostra. Então, eles foram acompanhando. Ao longo do tempo, conforme as declarações foram ocorrendo, essa taxa de isolamento social foi afetada, as pessoas começaram a aderir mais às taxas ou começaram teve baixa adesão. E aí utilizaram ainda os dados eleitorais de 2018. Vocês vão ver o que é importante nos resultados. E o resultado que encontrou, tem vários dados estatísticos lá no artigo no Nicholas Asman, que trouxe que após o presidente rejeitar os dados, os riscos, associados à Covid, as taxas de isolamento social foram caindo. Especificamente em localidades, em estados, em que o governo tem mais aprovação. Então, imagine só, se eu tenho regiões que, historicamente, votariam, como votaram em 2018, contra o atual governo, esses discursos não foram tendo tanto efeito. Mas em regiões que votaram no candidato em 2018, que teve mais apoiadores, esse discurso teve muito impacto. Tá? Então, eu posso estar disponibilizando depois essa referência, ao final. É um artigo muito interessante, que ele avalia do ponto de vista... Tem pessoas falando, e aí como que isso tem afetado a vida das pessoas? É um tratamento estatístico. E aí isso nos deu ideia para que eu e a professora Natália Marques, da Universidade Federal do Ceará, aqui em Campos Sobral, que a gente analisasse do ponto de vista comportamental, certo?
como essa comunicação presidencial tem afetado a vida das pessoas em termos de eficácia. Tá? E a gente utilizou 2 parâmetros. Comunicação de crise, como eu falei naquela hora, o quanto que é importante em situações de crise ter um governo que se propõe a falar para a população, tá? Encaminhar ações, acalmar as pessoas, enfim, ser claro, conduzir uma crise. E propriedade de regras, tá? Esse artigo está no Prelo, vias de publicação, acredito. Vamos lá. Nosso objetivo foi analisar os pronunciamentos oficiais do presidente em relação à comunicação eficaz de crise e às dimensões das regras, certo? Como método, a gente consultou os pronunciamentos oficiais em cadeia de rádio e televisão desde o dia 26 de fevereiro, que foi quando teve o primeiro caso confirmado de Covid no Brasil, até o dia 26/6, né, 4 meses primeiro de pandemia, no caso da data de submissão do artigo, e a gente utilizou 2 critérios, comunicação de crise e dimensões de regras. Pode parecer um termo novo para algumas pessoas, então eu vou pincelar muito brevemente sobre o que cada um desses critérios quer dizer, tá? A comunicação eficaz de crise, ela classifica em relação à seguinte coisa, velocidade. O quão rápido eu falo para a comunidade, para o grupo, aquilo que eu estou sabendo. O quão rápido eu disponibilizo informações, tá? Depois, honestidade. O quanto que eu digo que eu sei e o quanto eu digo que eu não sei. Então, como era um fenômeno novo, até então, que os dados estão surgindo a cada dia, é interessante, como a OMS faz, por exemplo, a OMS, de dizer, olha, nós sabemos até aqui isso. Outro dia pode ser que a evidência mude, então tem que ser honesto quando eu estou comunicando com a população. A credibilidade, o quanto de informações que eu passo é confiável, tá? Outro ponto, incitação eficaz de medo. O que quer dizer incitação eficaz de medo? E aí eu insiro uma contingência aversiva, obviamente, quando eu digo, olha, a pandemia de Covid-19 pode ser problemática, pode afetar a sua vida e pode levar a óbito, e descrevo isso adequadamente, eu posso promover medo de maneira eficaz. Por contrário, eu posso minimizar e dizer, não ligue, não é nada demais, e isso não estaria incitando medo, ou eu poderia incitar o medo a ponto de paralisar o indivíduo. Olha, vai todo mundo morrer e acabou, nada que você faça pode mudar isso. Gerar o fringe nas pessoas, certo? O quanto que eu expresso empatia, eu entendo que as pessoas estão passando e expresso isso, tá? O outro ponto é promoção de ações individuais úteis. O quanto eu faço o indivíduo entender que o que você faz é importante. O que você faz agora afeta o todo, certo? Evitação de viés. Eu evito um viés pessoal, eu evito um viés de visão de mundo para uma situação a qual as evidências dizem o contrário e quando eu mostro respeito. Mostrar respeito nesse sentido é diferente da empatia, porque o quê? Mostrar respeito é quando eu chamo todos os indivíduos envolvidos na situação, por exemplo, comerciantes, lojistas, educadores, entidades sanitárias, para discutir o problema. E aí eu tenho as dimensões das regras, né, que é definida em relação à clareza, precisão, complexidade, fonte e temporalidade. Rapidinho, ponto a ponto. A clareza é o quanto que eu faço a relação especificando contextos, respostas e consequências. Tá? O quanto eu descrevo o contexto, quais as respostas-alvo e quais as consequências possíveis. Em relação à precisão, o que eu digo, se tal comportamento ocorre, provavelmente uma consequência ocorrerá. Então, quando eu descrevo relações congruentes entre respostas e consequências. Tá? Complexidade, o quanto a minha regra é complexa. Então, eu começo descrevendo regras mais com baixa complexidade e vou aumentando a complexidade da regra que eu forneço. Nesse sentido, o comportamento vai se ajustando às regras. Tá? Outro sentido é a fonte. Né? Quem provê essa regra? Sou eu mesmo? São outras pessoas? São autoridades científicas? Tá? E a temporalidade. Quando uma contingência especifica consequências imediatas e consequências atrasadas. Nesse caso da pandemia 19, isso é muito importante, porque a gente tem, como eu falei lá no começo, um vírus que se espalha muito rápido. E talvez, se a gente posterga medidas, ou se está muito sob controle do que acontece no longo prazo e não agora, ou vice-versa, a gente pode ter alguns problemas. Tá? E aí, isso são os resultados que a gente tem. Né, em relação à eficácia da comunicação de crise. Né? A gente tem a questão do respeito, evitação de viés, promoção de ações individuais úteis, incitar o medo eficazmente, credibilidade e honestidade como ineficazes, de acordo com esses parâmetros, e em relação à velocidade e empatia, a gente tem critérios eficazes. Tudo bem? Então, naquilo que eu acabei de dizer sobre comunicação eficaz de crise, a gente analisou os pronunciamentos oficiais, transcritos oficialmente, a gente dados, analisou trecho a trecho. Em relação às dimensões das regras, a gente tem mais regras implícitas, imprecisas, com baixa complexidade, provida por outras especificando tão somente consequências atrasadas. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E para não ficar na simples analisar e ver que, olha, foi ineficaz em relação às regras, no artigo a gente faz algumas prescrições que eu acredito, se a Natália estiver assistindo a ela, a gente já falou um pouco sobre isso, de desdobramentos futuros desse trabalho. Que talvez seja elaborar um protocolo comportamental baseado para a comunicação de crise e dimensões de regras, certo? Um protocolo feito para que você possa disponibilizar um governo em que em situações de crise o governo saiba o que eu devo fazer,
passo a passo do que eu devo fazer. E aí seria um potencial de aplicação da tecnologia comportamental, impacto em governos, impacto em larga escala, certo? Então é isso que a gente tem pensado. Na pesquisa que eu fiz, então não encontrei, se tiver essa evidência, vocês podem me enviar, não há no Brasil protocolos de crise, de modo geral. Então é muito preocupante que um país que passe por algumas questões de crise ambiental não tem esse protocolo já estabelecido, certo? Tem a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem um protocolo para desastres aéreos, mas de modo geral o governo, até onde eu pesquisei, não tinha. Então essa prescrição nós dissemos, olha, se eu dou essa prescrição e passo ela para um governante, é isso que você tem que dizer, guardadas as devidas proporções, tá? Não estou dizendo que nós, analistas do comportamento, governaremos e diremos às pessoas que elas devem fazer ou não, mas baseadas em evidências científicas, é isso que tem mantido as pessoas engajadas em determinados comportamentos de autocuidado. Quando eu digo uma regra explícita, durante a pandemia, que é o contexto, ficar em casa é a estratégia mais eficaz para evitar a contaminação pelo coronavírus. Contexto, resposta e consequência. Quando eu escrevo precisão, caso desrespeite as medidas de isolamento, possivelmente você será infectado pela Covid-19. Sair de casa, muito provavelmente, será infectado nesses casos, tá? Quando eu começo a descrever da baixa para a alta complexidade, eu digo, fique em casa, né? Fique em casa para combater o coronavírus. Depois eu digo, permanecendo em casa, você salva a sua vida e de outras pessoas. Eu começo a introduzir a regra gradativamente para o indivíduo, a complexidade, e ele vai entendendo, opa, aquilo que eu faço importa para outras pessoas, tá? Provida por outros. Nesse momento, gente, quando a gente não tem expertise para falar de alguma coisa, a gente procura ouvir gente que sabe falar sobre o assunto. Então, no mundo todo estava tendo uma tendência de vamos ver o que a gente sabe sobre o fenômeno, vamos tentar escutar. É um fenômeno novo, vamos escutar o que se tem de evidência até hoje. Então, a gente tem muitos países que aderiram, chamaram os cientistas para montar comitês e levar essa crise de uma maneira adequada, certo? Uma resposta à altura dessa crise. Então, você diz, autoridades científicas têm recomendado isolamento social como a melhor estratégia no momento para a nossa proteção. E, por último, eu especifico contingências imediatas. Novamente, eu não posso dizer só no futuro, olha, se vocês ficarem em casa agora, o futuro vai todo mundo quebrar. Nem também eu posso dizer, se a gente ficar em casa agora, nada acontece no futuro. Eu tenho que balancear. Mas aí eu tenho um caso de que o quê? As contingências imediatas, eu tenho um rápido poderio de contágio do Covid, né? Então, eu tenho que dizer, diante da rápida disseminação do vírus, sair de casa nesse momento pode representar perigo, pois muitas pessoas infectadas podem resultar em um colapso do sistema de saúde. O colapso que a gente tanto lutou para tentar evitar, em que alguns estados, infelizmente, acabaram colapsando, mas a gente segue tentando, tá? A pandemia não acabou. Alguns estados estão fazendo a reabertura gradual dos seus comércios, enfim, das coisas, mas a pandemia não acabou. Até que tenhamos uma vacina segura e eficaz, a gente tem que estar atento a esses dados epidemiológicos. A gente concluiu nesse estudo, né, que, de modo geral, os pronunciamentos do presidente do Brasil foram ineficazes, os dois critérios, comunicação de crise e dimensões de regras, certo? Então, como promover, talvez, eficácia nesse sentido? Talvez esse protocolo de estudos futuros possa nos auxiliar um pouco a olhar para essa questão em momentos que é tão difícil, momento de crise, você saber para onde direcionar, você saber como se autogerir, certo? Bom, eu tenho algumas considerações finais sobre esse trabalho, certo? Esse aqui é as considerações finais da minha apresentação, que o quê? A pandemia de Covid-19 se apresenta como uma real ameaça à sobrevivência da cultura. E o que é que isso quer dizer? Lembra que o título da minha palestra é Contribuições na Lei de Comportamentais no Enfrentamento à Pandemia de Covid, a primeira parte que eu falei até agora há pouco, e os seus efeitos na cultura. Tudo isso que a gente está discutindo agora tem um efeito. Tá? Então, toda vez que o comportamento produz consequências, a gente tem que ver, tá? Se um comportamento produz consequências, o que dirá de comportamento de várias pessoas? O que é que esse comportamento de várias pessoas, de uma família, de uma comunidade, de um país, tem efeitos? Isso a gente tem visto. Então, imagine que se a gente não tivesse aderido a medidas sanitárias, o quanto que estariam hoje, como que estaria o Brasil? Certo? A gente aderiu durante muito tempo questões de isolamento, e ainda estamos, né, algumas pessoas isoladas, mantendo quando precisa sair todos os cuidados sanitários, lavar as mãos, utilizar máscaras, enfim, evitar aglomerações. Então, esses cuidados ainda têm sido passados como a principal arma contra o coronavírus. Tá? Então, ela se coloca como, olha, diante da pandemia, se a gente não toma estratégia de modificações comportamentais, modificações culturais, a gente tem um potencial dano à cultura. E aí, gente, tem uma discussão, né, que eu já estou a par dela, que dizem que culturas que não coexistem, tá? Então, o que quer dizer? Se eu tenho uma cultura de exploração exagerada de recursos
naturais. Então, eu tenho uma indústria madeireira, por exemplo, que explora muitos recursos, que a gente está vendo agora o Pantanal em chamas, né? Infelizmente, uma das nossas principais faunas. Então, se eu tenho dessa cultura, muito provavelmente esse grupo de indivíduos tem um conflito de interesses com indivíduos que protegem o meio ambiente. Então, não farei, como eu vou falar em sobrevivência das culturas, se eu tenho duas culturas que são conflituosas, tá? Então, eu sei, eu estou a par dessa discussão. Quando eu vou falar aqui de sobrevivência da cultura, é na perspectiva muito mais skinneriana nesse momento, tá? De entender que o quê? Nesse momento, a cultura humana passa por uma situação, a cultura da espécie humana passa por uma situação pandêmica, que se a gente não tivesse feito nada, isso teria infectado ainda mais pessoas, teriam trazido ainda mais mortes, teriam afetado de maneira muito mais forte a economia, tá? E aí eu vou explicar essa questão econômica, discutir um pouquinho, porque isso foi o grande ponto de recomendações contrárias à medida de isolamento social, principalmente no Brasil. Ah, não vamos fechar, senão isso vai, né, vai comprometer a economia. Eu vou discutir um pouquinho mais isso daqui adiante, tá? E aí eu sei, tem uma frase que eu vi nesses Facebooks da vida, nessas discussões, que assim, olha, nós estamos todos sobre a mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Tá? O que é que isso quer dizer? A gente entende, pessoal, que as pessoas estão passando por esse momento de maneiras diferenciais, estão sentindo, óbvio, somos sujeitos, né, idiosincráticos, então cada um está sentindo, está lidando, está vivenciando essa pandemia de uma maneira única. Tá? E aí a gente tem grupos também vivendo essa pandemia de maneira diferenciais de outro grupo. Então, um grupo de trabalhador que hoje está indo para essa reabertura do comércio, enfileirado no ônibus, né, aquele risco de contaminação exposto, ele é muito diferente de um grupo de, por exemplo, empresariados ou pessoas que podem trabalhar em casa. Eu não quero fazer juízo de valor, tá? Dizer que isso é bom ou ruim, não se trata disso. Se trata de compreender que são processos comportamentais que estão envolvendo variáveis diferentes. Então, se você está vendo esses vídeos de aglomerações aí, muitas vezes não, acredito que a maioria são desnecessárias e tal, tem várias pessoas, o indivíduo que está lá curtindo, tomando sua cervejinha, nada contra quem toma sua cervejinha, tá, pessoal? Mas assim, eu quero dizer em termos comportamentais. O cara que está lá, muito provavelmente, ele está sob controle de outras variáveis do que o cara que está vendendo a cerveja a ele, certo? Então, eu tenho situações que são diferentes. Então, eu tenho que olhar para o fenômeno não de maneira homogênea, mas de maneira que eu entendo que cada indivíduo, cada grupo está passando por situações específicas. Estamos vivenciando a pandemia de maneira diferente. Então, por isso que tem essa frase, né? Estamos todos sob a mesma tempestade, mas não sob o mesmo barco. O acesso a reforçadores. Quantos reforçadores? Foi falado agora há pouco pelo Ian. A pandemia de Covid-19 é um grande processo de extinção em larga escala. Extinção de comportamentos. Então, quantos de nós não deixou de bater o seu futebol, encontrar amigos, sair com família, visitar as pessoas? Então, a gente teve a nossa realidade, estamos tendo alguns ainda, né, de nossa realidade comprometida, tá? Então, nesse ponto, se colocou para a gente isso. E quanto que a gente tem de recursos? Recursos mesmo financeiros. Então, eu tive recursos financeiros para me manter em casa durante toda a pandemia, até agora, né? Então, outras pessoas talvez não tenham tido esse mesmo recurso. Então, isso é algo que, quando os governos forem planejar ações, tem de ser levado em conta, né? Por mais que eu esteja planejando comportamentos em larga escala, eu tenho que estar atento às especificidades dos locais. Tá? E aí eu tenho, quando eu discuto isso, um potencial de aplicação da tecnologia comportamental. O que é que isso quer dizer? Eu começo a olhar essa questão da pandemia e, por exemplo, a não adesão, a não adesão, a baixa adesão a práticas sanitárias, de autocuidado, de auto-isolamento, e eu começo a olhar de uma maneira mais senso comum. As pessoas estão tendo que sair de casa ou se aglomerando por egoísmo. Eu vou recorrer a instâncias que a gente está tão costumeiramente a discutir, instâncias mentalistas. Mas eu começo a ver que a adesão ou não adesão, ou baixa adesão, está envolvida em contingências verbais ou não verbais, como eu acabei de falar na minha apresentação. É o que uma regra que um governante fala, é a maneira como ele se comunica através de informar a população aquela situação de crise. Então, isso tem nos colocado em situações que saber que comportamento, a gente analisando do ponto de vista comportamental, ele ocorre por alguma função, certo? E aí eu mantenho ele ou por condições antecedentes ou condições consequentes. Isso abre, para a gente que é analista do comportamento, já é algo muito corriqueiro. Não, tudo bem, a gente entende, né? A tríplice contingência ou a metacontingência, como queira utilizar no nível cultural. Mas quando a gente fala para outros governantes, a gente fala para alguém de senso comum, que começa a dizer, olha, o cara que está ali na fila do auxílio emergencial, não é que ele está lá porque ele está sem consciência, ele é egoísta, é porque se aquele cara está lá numa situação de concorrência, ou ele morre de fome hoje, ou ele pega Covid-19 daqui 15 dias, os sintomas, tá? 15 dias, uma semana. Então, a gente está em uma situação de concorrência em que é específico dessa situação. Então, se eu tenho um país que já está atravessando, por exemplo, uma crise de desemprego, que é o Brasil, e coloca esse contexto pandêmico, que retira da maioria das pessoas a oportunidade de promover o seu próprio sustento, eu tenho desespero, pessoal. Então, são situações específicas para a gente olhar, tá? E começa lá no ponto de vista comportamental.
esses indivíduos estão em situação de privação, estão em situação de estimulação aversiva constante, como que eu posso promover comportamentos de autocontrole agora? Como que eu posso promover comportamentos de autoeficácia? Tá? Então, usar essa tecnologia do comportamento que a gente está sabendo até então para planejar, avaliar e executar a política pública. Tá? E aí eu não quero novamente trazer aquele conceito como se nós, analistas do comportamento, chegássemos, né, com, assim, estou trazendo todo o conhecimento do mundo e agora os problemas vão se resolver. Não, nós somos mais um, entre aspas, profissionais que trabalham com comportamento humano. Então, trabalhando a respeito disso, a gente tem nossas contribuições, eu acho que estão sendo demonstradas ao longo desse trabalho. A própria BPMC desse ano, né, enquanto a BPMC trouxe muitas produções que foram discutidas com intervenções de protocolo de ativação comportamental, manejo de ansiedade, estratégia de autocontrole em contextos pandêmicos. Então, assim, o quanto que uma ciência do comportamento pode contribuir, seja no micro, em que eu digo assim, relações cotidianas, lá, você na sua casa, com protocolo de ativação comportamental, ou seja, numa questão mais macro, quando eu começo a planejar intervenções em larga escala, em comportamentos de ansiedade. Eu lembro que isso é muito possível quando você tem uma adequada destinação de recursos, por exemplo. Né? O Anton Bigelow, que é um pesquisador fantástico, a qual eu sou fã, ele faz intervenções em larga escala numa cidade. Né? Então, você imagina o quanto que o indivíduo tem que fazer para intervir em uma larga escala em uma cidade. Né? Então, quando eu estou falando em promover estratégias de isolamento social e promover essa situação, eu estou falando em atingir pessoas em grupo, certo? Nesse ponto, pessoal, vale a pena a gente discutir também o conceito de planejamento cultural. É um conceito que às vezes é problemático, é um conceito que algumas pessoas têm discutido, né, se deve ser utilizado ou não, o conceito de planejamento cultural conforme Skinner, mas de modo geral, traz que o quê? Eu planejo selecionar práticas culturais agora e elas vão ter efeito no futuro. Para selecionar tantos comportamentos de várias pessoas que acabam tendo efeito cultural, eu tenho que disponibilizar consequências imediatas e antever os possíveis resultados dessas consequências no futuro. Tá? Então, diante da pandemia de Covid, é essencial que eu tenha esse tipo de planejamento. Tudo bem? No capítulo 3 da minha tese, que eu estou discutindo agora, eu vou falar sobre essa questão das relações entre planejamento cultural e autocontrole cultural. Daqui a pouco, no slide seguinte, eu vou discutir essa questão do autocontrole cultural. Tá? E aí eu tenho situações de conflito de consequências culturais imediatas ou atrasadas. Tá? Eu tenho um grupo agora, como um todo, decidindo que a gente fecha o comércio, tem uma crise econômica agora e vê o que vai acontecer depois, ou a gente deixa tudo aberto e vê o que vai acontecer depois, são situações que envolvem muitos conflitos, tá? Então, eu vou discutir no slide seguinte a respeito disso. Então, lembrando que esse conceito de autocontrole cultural é um conceito que a gente tem discutido lá no laboratório da FPA, tá? Eu trabalhei com ele na minha dissertação de mestrado, o Ian já vinha trabalhando desde a dissertação de mestrado dele, então é uma linha de pesquisa que a gente tem desenvolvido agora. Como indivíduos em grupo, tem feito escolhas que retroagem sobre o grupo em relação à variação de atraso e magnitude. O quanto que o grupo tem decidido conjuntamente entre produzir uma consequência cultural imediata, algo agora e com alguma magnitude, ou algo para depois em alguma outra magnitude. Tudo bem? E aí, no capítulo 3 da minha tese, eu estou discutindo esses conceitos entre planejamento cultural e autocontrole cultural. Chegamos agora... Opa, para aqui para mim... ao conceito de autocontrole cultural. Eu vou explicar especificamente. Esse conceito ele é um conceito que está sendo no laboratório, a gente tem os primeiros estudos agora. Esse, por exemplo, artigo que saiu na Acta Comportamental, foi o primeiro artigo sobre autocontrole cultural, fruto da minha dissertação de mestrado. Então, a gente está saindo do conceito do laboratório, da pesquisa básica, mas eu vou utilizar esse conceito para discutir questões específicas do contexto pandêmico. Tá? Vocês vão me permitir a extrapolação, mas para a gente refletir o quanto que esse fenômeno de autocontrole em larga escala, em comportamentos de pessoas em grupo, tem essa interferência ou não, ou quais as variáveis envolvidas. Então, imagine que eu tenho um grupo. Pode ser uma família, pode ser um governo, uma entidade científica. Então, esse grupo está diante de um contexto antecedente que é o quê? Condição antecedente que é o contexto da pandemia. Tá? E aí esse grupo pensa, tá, estamos diante da pandemia, o que iremos fazer agora? Eu posso ter, por consequência imediata, deixar o comércio aberto, deixar as pessoas circulando livremente, sob o pretexto de dizer que não. Eu tenho a opção de impor medidas ou sancionar medidas de isolamento social. Tá? E aí, eu vou chamar um pouquinho a atenção nesse ponto, porque esse foi um falso dilema que foi colocado para a gente no começo da pandemia, de que salvamos vidas ou salvamos pessoas? Na verdade, salvamos vidas ou economia, né? Ou vidas ou pessoas, enfim. Salvamos vidas ou salvamos a economia? Ao meu ver, é um debate que não pode ser dissociado. Você não pode dizer eu escolho salvar vidas ou eu escolho salvar a economia. Você tenta proteger vidas e a economia, tá? Porque a economia não se faz sem pessoas. Tá? Então, uma frase que eu tenho, que às vezes sou meio seca, mas assim,
quem está morrendo, gente, ou quem morreu, ou quem alguém perdeu enlutado, não compra. Tá? Não tem clima para você. Você acabou de perder seu parente por Covid. Ah, vou para o shopping aqui, morrer de comprar. Não dá para discutir as duas coisas. Bem como eu não posso, vamos promover medida de isolamento social, fica em casa. Pronto, hashtag fica em casa é uma regra. Tá? Hashtag fica em casa. Só que tem gente que ficar em casa implica passar fome. Então eu tenho que começar a olhar essas situações, que contingências têm que ser complementares às contingências verbais. Simplesmente uma regra pode não controlar eficazmente esse comportamento de ficar em casa. E aí, então, retornando aqui ao exemplo. Eu tenho um grupo que, diante disso, ele tem a seguinte situação de conflito. Eu mantenho o comércio aberto, vamos imaginar isso como governo, tá? Ou eu deixo as coisas, ou eu fecho as medidas das cidades, eu fecho as ruas, medidas de restrição, tá? Esse é o tipo de situação. Só que aí eu tenho que analisar essas medidas no longo prazo. Isso no longo prazo tem algum efeito. No longo prazo, se deixar tudo aberto, se não me isolamento, eu posso ter essa foto que mostravam valas comuns, né, que a gente cansou de ver em alguns noticiários. Eu posso ter um alto índice de mortes, alto índice de contaminação e consequente morte. E com isso eu tenho também um colapso do sistema de saúde. Eu posso pensar, fecho agora, né, passo ali um tempo de lockdown, e aí isso foi um grande problema no lockdown no Brasil, em alguns estados que adotaram. O lockdown é uma estratégia preventiva, pessoal. O lockdown não é uma estratégia remediativa. Então, se eu quero decretar lockdown, devo decretar lockdown no começo, para evitar que tenha explosão de casos. Não após a explosão de casos. Porque se eu uso lockdown, é a mesma coisa de eu tentar apagar um incêndio. Um pedaço de madeira numa casa com um copo d'água. Usando aqui a metáfora, eu estou com vocês, só um minutinho. Se você tem no comecinho um problema, um pedaço de madeira pegando fogo, você joga uma caneca d'água, é bem provável que você consiga apagá-la. Mas se eu tenho um incêndio numa casa e tento jogar um copo d'água, isso talvez não tenha efeito nenhum. Tá? Então, nesse ponto, a gente tem discutido essas interfaces quando eu estou falando de autocontrole cultural. Tá? Eu sei que esses momentos, esses pontos que têm sido falados sobre a economia, foi um conflito que foi colocado, né? A gente tem conflitos, como eu falei, de culturas que não coexistem, né? De quem está perdendo reforçador de dinheiro nesse momento, sobre pessoas que estão perdendo vida, então a gente tem uma discussão do ponto de vista ético. Mas lembrando, isso tem mostrado dados. Países que têm fechado, adotado medidas de isolamento social, lockdown, primeiramente, uma resposta mais enérgica à altura da pandemia, tem conseguido voltar à normalidade muito mais cedo. Tá? Países que têm negado enfrentar o problema, não têm dado uma resposta à altura, têm lidado agora passando por essa pandemia com uma situação de muito mais pesada. Tá? Então, imaginem só. Desde o começo do ano, as entidades econômicas apontavam que esse ano será um ano de recessão ou um ano de estagnação econômica para todos os países. Já sabia-se que seria um ano difícil para a economia. A diferença é, enquanto governo, escolhemos agora passar por essa crise econômica de uma maneira mais breve, mas tendo que fechar tudo agora, ou tentamos postergar e jogar lá para frente esse problema econômico e depois nós temos aí um país com 150 mil mortes, e aí após esse auxílio emergencial, né, o período que se cessar esse auxílio, a gente talvez tenha uma real noção de como ficará a economia do Brasil, né? Então são situações aí de conflito de interesses entre indivíduos de um grupo, tá? No caso um governo, estou tomando aqui o governo, e é uma crítica mesmo que eu faço à maneira como foi conduzida essa questão pandêmica pelo nosso atual governo federal, e a gente tem essa situação de conflito aí, isso pode render muita discussão ainda. Por fim, por que é relevante a gente falar as contribuições comportamentais que a gente falou aqui ao longo desse trabalho? Porque quando eu estou falando sobre isso, estou falando de comportamentos que têm efeito na vida dos indivíduos. Tá? Então, imagine só, o quanto que as pessoas estão sendo afetadas. Então, pelo menos aqui no Ceará, desde o dia 20 de março, estamos em medidas de restrição, de isolamento social. Quantas pessoas estão sendo afetadas nesse tempo todo? Né? Então, imagine só, cada isso tem gerado impactos econômicos, impactos psicológicos, como o Ian bem falou agora há pouco. Né? Após a pandemia de Covid-19, talvez a gente tenha, como já está tendo, ao meu ver, um grande aumento no índice de adoecimento mental. Né? E isso é algo que demanda também, por parte da análise do comportamento, da psicologia, de modo geral, uma resposta. Tá? Bom, pessoal, essas foram as minhas discussões que eu trouxe para cá, né? As discussões que eu trouxe ao longo de alguns trabalhos que eu tenho dedicado desde o finalzinho de março, abril, a pesquisar sobre o tema com mais afinco. Então, é algo que meu e-mail está aí, para quem quiser mandar e-mail, a gente pode discutir um pouco sobre isso depois. Quem tiver dúvida, pode mandar. Eu não inseri as referências, mas eu estou com elas separadas em algum local. Se alguém tiver interesse, pode mandar e-mail que eu disponibilizo as referências para todo mundo, tá? Fazer um debate científico acessível para todos. Obrigado novamente à organização e obrigado. Olá, Aristides. Poxa, muito bacana a sua palestra e agradecer muito assim, por tudo que você apresentou. Obrigado. A gente não se conhece ainda, né? A gente tem milhões de amigos em comum, mas a gente não se conhece. É muito legal conhecer você e, enfim, toda Prazer, Pedro. A consistência. É prazer o meu também, toda a consistência daquilo que você tem produzido.
Aqui no YouTube o pessoal está também elogiando muito. Estou falando aqui, Tite para presidente, cabra bom, o Ian aqui falando. A Solange Calcagri também aqui, querida, saudosa professora de prática de ensino mestrado, saudosa Solange. Me deu, inclusive, um disco do Pink Floyd, no dia que a gente foi para a confraternização da disciplina. Obrigado, Solange, grande abraço. Opa, ela falando aqui que a turminha é valorosa, assim, de Belém e Fortaleza. A Maria Cecília também falando, muito importante entender esse tema, massa pesquisa e a explicação. O Hernando aqui falando, excelente iniciativa, precisamos de pesquisa como essa para entender tudo isso que está acontecendo. Parabéns ao Aristides e à Natália pela pesquisa. Foi muito bacana, eu também fiquei assim, muito bem impressionado, assim, muito interessante tudo que você propôs. E acho que, assim como você, o Amilcar, o Ian, acho que vocês conseguiram levantar esse assunto da pandemia, de essa questão da adesão às práticas sanitárias, de uma forma complexa, que é o que falta às vezes um pouco. Falta um pouco de complexidade aos posicionamentos das pessoas em relação a isso. Geralmente eles são muito simplificados, baseados em contingências muito verbais, vindos de grupos. E a minha pergunta tem a ver com isso, Aristides. Até que ponto, assim, você acha, quais são os desafios no planejamento de contingências culturais que possam, de alguma maneira, facilitar a adesão a práticas sanitárias que sejam responsáveis, ainda que seja com esse cuidado econômico, dada a complexidade do momento? Na verdade, isso também acaba resvalando numa complexidade em termos de saúde mental, entre outras coisas. Quais são os desafios de tanta contingência conflituando num tempo em que a gente tem buscado muito agentes iniciadores? Então, às vezes está no governo passado, agente iniciador da crise, nesse governo, está no fulano que saiu, está no fulano que ficou, está no fulano que está tratando o Covid desse jeito ou daquele outro. Quais são os desafios, assim, para uma ciência do comportamento? Pergunta complexa, abrangente, né? Mas no meio de tanta contingência conflituante, aliás, juntando isso às que envolvem o gerenciamento ético e controle social. Então, realmente é uma pergunta complexa, porque a gente pensa assim, essas medidas de isolamento social nos colocaram em constante contato com isso aqui, celular. E isso é o mundo, né? Isso é um mundo. Então, isso aqui, um simples coisinha de 6 centímetros por 12, nos dá a possibilidade de atingir o mundo. E esse mundo tem sido atingido por determinadas realidades. Então, às vezes, assim, você pensa, nossa, que absurdo que alguém pense isso, mas é toda uma linha fomentada para que a pessoa forme aquela opinião. O sentir ou acreditar, tal como são comportamentos aprendidos, são feitos dia a dia. Ao meu ver, a gente tem que tomar uma posição, na lista do comportamento, que seja provida para a sobrevivência das culturas. Então, a gente já começa a dizer, opa, nesse momento eu não posso negar as evidências que eu estou vendo aqui, científicas, de que eu quero proteger vidas de pessoas agora, eu quero proteger grupos, eu não posso negar as evidências. Tá? E eu tenho que entender, esse indivíduo que está sobre várias situações de contingências aqui ocorrendo, como que eu vou chegar para esse indivíduo? Então, talvez a gente tenha que pensar em estar alinhado com governos e mídia, certo? Em algum grau. Fazer recomendações. Eu fiz nessa quarentena de mandar e-mail para algumas prefeituras me procuraram, a gente dizer, olha, esses pontos aqui a gente tem que dialogar um pouco mais proximamente. Eu acho que é isso que tem um advogado, porque se você exclui variáveis econômicas também no debate, a gente acaba tirando todo um contexto que ocorre nesse sentido. Então, ao meu ver, é um desafio muito grande, porque eu tenho que olhar para várias pessoas e vários rumos de ação possível. Mas ficaria mais fácil, seria mais palpável se a gente diz assim, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero ajudar pessoas a ficarem em casa, eu quero promover situações em que as pessoas tenham sustento, eu quero promover política pública que as pessoas tenham pelo menos o que comer, ficar em casa, mas ficar em casa vivo, bem alimentado. Então, o Brasil, além desses rumos de ação, ele oferece, cada rumo de ação tem uma consequência, agora ou depois. Isso é muito difícil. Tá? Então, essas estratégias de protocolo que a gente tem discutido, de conversar mesmo com governantes, caso estejam dispostos, é isso, de entender, olha, o problema é complexo, não vai ser saída A ou B. E uma crítica que eu tenho à maneira como política é feita aqui na América do Sul, a gente tem uma política muito caudilista, né, de achar que a estratégia é paternalista, vai chegar um salvador e vai chegar outro, eu acho que não é bem por aí. A gente tem que fomentar o debate de tornar acessível esse conhecimento. E isso é a iniciativa que eu parabenizo novamente a Jaca Online, um evento gratuito, acessível. Tem muita gente que me pediu o link para assistir
que nem analista do comportamento era, mas queria saber como que o pessoal está entendendo sobre o Covid, o que é que esses psicólogos estão falando sobre o Covid. Então, talvez é um movimento de ir em direção a isso. Entender que eu posso ter a mídia, que é o grande formador de opinião, eu posso ter um governo. O grande problema aqui, mídia e governo estavam falando coisas diferentes. A gente sabe quando a gente tem regras conflitantes, 20 fontes diferentes, pode afetar as pessoas. Opa, eu sigo aqui agora, eu sigo aqui depois. Então, o meu grande desafio é, vamos tentar aproximar um pouco mais esse diálogo com governantes, vamos tentar ver em que papel... Essa entrevista da Marta, para mim, foi sensacional, porque eu tenho um psicólogo falando para a grande população. Muitas vezes a gente não é acessível quando está falando. Então, a gente publica um artigo, mas a minha ideia é que o artigo deve ecoar as discussões deles para além dessas nossas discussões. Então, eu discuto isso com outras pessoas também, fora da psicologia, até nível econômico. Eu tenho dito às pessoas, feito recomendação aos meus familiares, olha, cuidado com o dinheiro que vocês estão agora em mãos, porque a gente não sabe o que vai ser do país daqui a um tempo. Então, eu acho que é isso, aproximar mesmo da mídia, do governo, em que nível for possível, para tentar pensar comportamentos em larga escala. Mas é complexo, Pedro, a questão realmente é bem complexa. Legal. Aristides, eu gostei muito disso que você falou agora. De repente, aliás, acho que a gente, dentro da academia, a gente tem participado pouco da política, de certa maneira. A gente tem produzido conhecimento, mas geralmente na perspectiva... Opa, tá rolando uma música ali já. Mas na perspectiva de que a gente impacte parte da nossa comunidade acadêmica também, e não extrapole os muros da universidade, ou pelo menos os muros das linhas de pesquisa. Lembro também que há poucos anos atrás, havia uma certa iniciativa ali do professor João Cláudio Todorov, do próprio Emmanuel, da Sigrid Glenn, e que havia umas discussões assim, muito específicas sobre como melhorar a questão da violência nas escolas. E aí tinha lá um fórum em Brasília para isso. E se de repente, Aristides, como que você vê a possibilidade de a gente tentar, então, por meio, pelo menos um pouco do que a gente sabe de pesquisa, por mais que fazer essas interpretações translacionais seja muito arriscado, como que você vê a possibilidade de a gente tentar fazer isso, só que para esse momento aqui, a gente tentar buscar regimentar um pouco a nossa comunidade e outras afins também, e, de repente, a gente conseguir desenvolver fóruns de interlocução com o governo estadual, federal. A gente vive num mundo tão polarizado que isso, às vezes, parece pouco provável. Como que você vê isso? Então, eu vejo assim, analistas do comportamento estão falando muito sobre política, mas não estão na política. E isso é um primeiro ponto que a gente tem que entender. Se a gente diz, olha, para falar sobre isso, para estar falando sobre isso, eu tenho que começar a ir para outras áreas. Tem um dado muito interessante, um artigo que eu estava lendo um dia desses, que é assim, artigos similares do comportamento dificilmente citam outras fontes que não da nossa área. Então, já é algo que, opa, o que é que a gente está fazendo, assim? A pergunta que eu faço é, quantos de nós, analistas do comportamento, temos ido, pelo menos para congressos, fora da nossa área? Quanto que a gente tem dialogado com outras pessoas? Quem fala de educação tem ido para congressos da pedagogia, da educação, da linguística, enfim. Então, acho que esse é um primeiro momento que a gente tem que fazer um curso de ação. Meu mestrado foi todo experimental, meu doutorado também é experimental com uma parte teórica, mas eu sou muito ligado em questões sociais. Então, assim, tenho visto movimentos socio-behavioristas, que é uma resposta interessante de pensar na área do comportamento, tomando algum lado da justiça social, eu acho isso muito bacana, tem sido um movimento que eu tenho acompanhado com bons olhos. Então, ao meu ver, eu acho que a gente tem que fazer exatamente isso. Temos que dar respostas tomando todo cuidado, né? Assim, como o amigo falou, a gente tem que ter cuidado porque tem dados sobre controle aversivo que a gente não pode pegar o dado simplesmente extrapolar para grandes comunidades, né? Eu acho que, sim, a gente trabalho de formiguinha, realmente, estar todo mundo junto e tentar conversar com os profissionais, né? E a primeira tentativa que eu digo é tentar conversar com os profissionais. Eles entendem problemas de comportamento humano, né, especificamente agora na Covid, né? Quando você parava para falar com as pessoas, não, as pessoas estão saindo, não têm consciência. E eu tentava dizer assim, não, cara, mas imagina só, se esse cara ficar em casa, será que ele não vai passar algum tipo de necessidade? A gente começar a tentar levar essa lógica para as discussões mesmo com outros profissionais. Então, assim, a gente pode desenvolver ótimas pesquisas, mas se a gente continuar ou optar por estar discutindo somente entre pares, a gente corre risco de estar batendo aqui a bola, indo para um lado, para o outro. Então, o que eu oriento muito aos meus alunos e também aos outros colegas, e tenho tentado isso na minha prática profissional, vamos tentar ouvir o que as outras áreas têm a falar. Tem, inclusive, um trabalho nosso sobre Paulo Freire e Skinner, que aproximando questões de educação. Né? O Skinner é um autor que, na pedagogia, o pessoal, opa, Skinner e tal, e aí eu falei, vamos tentar escrever um artigo de maneira bem didática, para que a gente chegue no Congresso de Educação e consiga discutir princípios de tecnologia de ensino, né? Para problemas educacionais.
Então, é isso que eu tenho um advogado. Então, quem quiser saber nossas pesquisas, @culturantes, quem quiser contribuir aí no Instagram, tá? Conversar com a gente, eu estou sempre aberto, meu e-mail está aí, as ideias que eu acho assim, a oportunidade de um congresso é muito bacana quando você encontra pessoas e diz, opa, vamos tentar dialogar uma pesquisa, mas que ela não morre no simples e-mail. Então, eu tenho alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido que surgiram de congressos, né? O próprio Felipe eu conheci num congresso no SEAC 2012, quando eu entrei na faculdade. Então, é isso, eu acho que assim, ó, se eu puder fazer alguma prescrição e recomendação, vamos tentar ver quem está falando, os espaços que estão falando, vamos tentar dialogar com esse pessoal, tá? De uma maneira clara, a gente pode falar de maneira científica clara, sem perder nossos princípios teóricos, né? Eu acho que isso é o mais importante. E vamos ver que efeitos isso vai tendo. A gente vai analisando e vamos comunicar nossos resultados aos nossos pares também. Dizer, galera, tem uma experiência aqui no escola muito bacana, tem uma comunidade aqui muito bacana. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente pode tentar pensar. Opinião pessoal, né? Mas fica aí um desafio, uma esperança para a geração futura, né? Já está em curso, na verdade. Muito legal, é como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa, né? Falando para a gente mesmo e aí está no meio, na verdade, dessas contingências conflituantes e não saindo dela. Muito legal. Aristides, todo mundo aqui elogiando bastante aqui sua palestra. O Ian, ele perguntou o seguinte, o que fazer para tornar essas falas em prática? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Agora, é um desafio imenso que você estava descrevendo, né? A dica que eu dou é, tentem explicar, em termos comportamentais, para a família de vocês, a pandemia. É um ponto. Eu tentei fazer isso com a minha e com meus familiares e tentar explicar, olha, gente, isso aqui ocorre, isso aqui. Foi muito frutífero a maneira que eu fui recebido, mas não é fácil. E vocês imaginem só, se você está falando para pessoas leigas sobre isso, já é difícil, às vezes, a aceitação, imagine falar para os profissionais que têm outra formação, estão expostos a uma história de vida totalmente de ideias diferentes das nossas, tá? Então, é isso. Eu acho que vamos ver o que a gente consegue colher de frutos. Tá ótimo, Aristides. A gente agradece muito. Foi muito bacana aqui sua fala. Obrigadão. Tem, trouxe muita reflexão e dados também. Então, a gente agradece muito, Aristides. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Fiquem aí com o Felipe Wanda e o Felipe Leite, dois queridos também. Não, eu não vou tocar, não. Estiveram na minha banca de TCC. Saudades, inclusive, de vocês.